O título da mensagem de hoje é A Face do Salvador. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 52. Nós vamos primeiramente ler o versículo 7 ao versículo 10. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, graças a Deus. Isaías 52, versículo 7. Nós vamos passear pelos textos de Isaías 52 e Isaías 53. Amém? Isaías 52, versículo 7, diz: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ouvi, os teus sentinelas levantam a voz, juntamente exultam, com seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor descobriu o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Esse texto de Isaías 52 e Isaías 53, eles são textos que apontam claramente para Jesus. E nesse contexto de Isaías 52, o profeta, ele está falando de um povo que estava oprimido. Se você ler os textos anteriores, os versículos anteriores, você vai ver um povo oprimido. Um povo que estava sob cativeiro. Um povo que estava sofrendo. Mas aí vem uma boa notícia, aí vem o Evangelho, dizendo: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Isso fala da alegria de um povo que estava condenado à morte, de receber uma notícia de esperança, aonde não havia mais esperança. Evangelho é isso, Evangelho é uma notícia, uma boa nova de esperança e de vida para quem não tem mais esperança. Quando não há mais saída, existe esperança em Jesus. E a palavra de Deus, quando fala quão formosos são os pés, diz de um povo que está grato, que está alegre, porque está vindo alguém que está dando uma boa notícia. E que notícia é essa? O texto fala que ele diz: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Jovem, não importa qual seja a situação que você está passando, não importa o que as mídias sociais estão dizendo, não importa se você está sendo cancelado ou cancelada, não importa se a sua vida está um caco, saiba que o teu Deus reina. Deus, ele não perdeu o controle, Deus, ele não perdeu a mão, Deus, ele não está confuso sobre o que ele precisa fazer. O teu Deus reina. Essa é uma notícia que você precisa guardar no seu coração. Mas o texto continua. O texto fala que esse povo, todos eles juntos, gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor. Aquele povo que estava condenado à morte, aquele povo que não tinha mais esperança, que estava em cativeiro, quando recebe a notícia que o teu Deus reina e que o Senhor está vindo de volta a Sião, esse povo grita de alegria. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei muito, e depois também no final do culto eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para quem esteve lá, eu lembrei muito de ontem, quando nós tivemos o SDA Londrina, um movimento onde a gente uniu as juventudes de Londrina para adorar o Senhor, debaixo da mesma bandeira. E a hora que eu li esse texto, que juntos eles gritam de alegria, a hora que eu cheguei com o carro, parei ali na frente da igreja, eu estava levando o preletor da noite para pregar lá, o pessoal tinha acabado de abrir os portões, era 7 horas, 7 e pouquinho, o pessoal entrando, e o pessoal estava com aquelas, tipo vuvuzela, assim, buzina, um monte de coisa lá, fazendo barulho, gritando de alegria. Por quê?
Porque esse povo vê Jesus. Eles estão vendo o Senhor. Aquele que vê a face do Salvador, ele é tomado de uma alegria que é contagiante. Quantas vezes a gente se alegra tanto porque, sei lá, o nosso time de futebol fez um gol. Ou porque, quem sabe, a gente ganhou algum presente de alguém. A gente vibra tanto. Mas quando a gente fala daquilo que é eterno, da vinda do Senhor, quando a gente fala do nosso Salvador, muitas vezes a gente não celebra dessa forma. Nós somos chamados para sermos reconhecidos como o povo mais feliz dessa terra. As pessoas que não estão aqui, os jovens que não estão aqui e que conhecem vocês, precisam olhar para vocês e perceber em vocês uma alegria diferente. Eu quero essa alegria. Quando você olha para a face do Salvador. E a palavra fala que o Senhor desnudou ou mostrou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quando a Bíblia fala que Deus mostrou o seu braço, desnudou o seu braço, está falando de força, está falando de Jesus. Deus mostra o seu braço de salvação, Jesus Cristo, para todas as nações. Jesus é aquele que dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, o seu nome é conhecido por toda a terra. O nome de Jesus é conhecido por toda a terra. Eu quero pular agora para os versículos 13 a 15 de Isaías 52, versículo 13. Diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Esse trecho que precede Isaías 53, que é o texto mais conhecido de todos, ele é como se fosse a sinopse de um filme. Você já pegou a sinopse de um filme? Tem aquele resuminho, tipo quando você abre Netflix, tem lá um resuminho lá, só para você ver o que está rolando ali, para você dar uma sentida. Aqui, os versículos 13 a 15, é como se Isaías estivesse dando uma sinopse do que viria em Isaías 53. E agora sim, eu quero convidar você para Isaías 53, versículo 1. E aí você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por esse texto. O texto começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse trecho inicial de Isaías 53 apresenta a figura do servo sofredor. Esse servo sofredor, essa figura, ela aparece desde Isaías 40. O profeta vai citando sobre ele, mas aqui ele começa a descrever. E ele fala: quem creu na nossa pregação? Deus desnudou o seu braço de salvação, mas os homens não creram. Por quê? Porque quando o servo foi manifesto em nosso meio, ele não veio como os homens esperavam. Jesus, ele não veio como um líder político, militar, que chegou passando o rodo em geral, não. Jesus, ele veio como um servo, humilde. Ele veio de forma sacrificial. Esse texto é tão legal porque ele fala de alguém que as pessoas não viam beleza alguma. Ou seja, era alguém que passava despercebido. Alguém talvez que passa pela tua vida e você nem nota.
Mas quem diria que aquela criança humilde que nasceu numa manjedoura abalaria o grande império romano? Deus, ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele pega as coisas loucas para confundir aqueles que se acham sábios. Deus, ele mostra que de uma forma que a gente não espera, Deus faz o extraordinário através daquilo que a gente acha que é ordinário. Deus faz algo que é totalmente sobrenatural através daquilo que é para nós, para os nossos olhos, ordinário. E isso é uma mensagem forte para mim e para você, jovem, porque nós precisamos entender isso. A gente espera às vezes grandes movimentos ou algo muito diferente acontecer para que você tome uma atitude ou para que você faça algo. Entenda algo importante hoje. Deus, ele gosta de fazer coisas extraordinárias através daquilo que a nossos olhos parece ordinário. Às vezes a gente acha que são grandes atitudes, grandes movimentos, mas você pode ter certeza que as pequenas atitudes do teu dia a dia vão impactar muito mais as pessoas à sua volta e a tua vida com Deus do que você imagina. Deus faz o extraordinário, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez na sua faculdade, talvez na sua sala de aula, talvez dentro da sua casa. Entenda, Deus pega aquilo que é pequeno, aquilo que é louco, para confundir aquilo que aparentemente é grande. Mas o texto, essa parte do texto nos mostra outra coisa. Superficialmente, quando nós olhamos para Jesus, é o que ele está falando aqui, as pessoas não deram bola, porque Jesus, a olhos superficiais, não tinha nada para oferecer. Não era um cara que provavelmente se destacava muito na sua aparência, ou no seu porte físico, nada disso. Mas quando nós vamos além da superficialidade, nós temos um encontro real com o sobrenatural do Senhor. Deus te chama, jovem, a ir além da superficialidade da sua fé. Muitas vezes nós somos simpatizantes de Jesus. Jesus é uma ideia legal. Jesus é um compartimento da nossa vida, que de vez em quando a gente deixa de lado, porque não dá muita importância. Sabe de uma coisa? É só quando nós realmente entramos na intimidade com o Pai. Quando nós estamos dispostos a viver em profundidade com Deus. Quando nós estamos dispostos a quebrar a barreira da superficialidade, daquilo que a aparência está mostrando, que nós encontramos com o sobrenatural do Senhor. O texto fala que ele foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca. A raiz de uma terra seca era algo que o jardineiro cortava assim. Era algo que não dava importância, não era uma árvore frondosa. Da mesma forma, Jesus passa nos ouvidos da juventude hoje, dessa forma aqui. Mas quando nós passamos pela barreira da superficialidade, nós vemos que não era só uma raiz de uma terra seca. Não era alguém sem beleza apenas, não. Era o Messias, é o Salvador do mundo, é aquele que reina. Por isso, jovem, entenda esse chamado. Jesus te chama para viver na intimidade, não só na superficialidade. Jesus te chama para quebrar essa barreira do tá bom assim, eu estou indo na célula, estou indo no culto, beleza, o pastor não vai ficar me pegando no meu pé, que eu estou aparecendo lá, então tá tudo certo. Será que é só isso que Deus tem para a sua vida? Ou será que quando nós quebramos a barreira da superficialidade, nós realmente começamos a viver com Deus? Começamos a experimentar o sobrenatural do Senhor? Eu não sei você, mas eu quero viver isso. Eu quero mais. Eu quero viver mais com o Senhor. O texto continua, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nesse trecho, o profeta está explicando o que é que o servo sofredor veio fazer.
Ele está falando o seguinte: Jesus ele veio porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, o nosso pecado. Jesus é aquele que tomou sobre ele o nosso escrito de dívida. E quando nós olhamos para ele, nós o vimos como um ferido de Deus, como um oprimido. Mas na verdade, ele era e é o nosso Salvador, ele é aquele que toma as nossas cargas. É isso que o texto está falando. Ele fala que ele foi traspassado por causa da minha e da sua transgressão. Entenda isso, jovem. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque ele estava pagando o preço do meu pecado, do teu pecado. Ele não morreu na cruz porque era algo legal de se fazer, porque é um negócio meio assim, jornada do herói e tal. Não, existe um porquê. O pecado que nos condena à morte foi lançado sobre ele. Somente ele era alguém digno de poder sacrificar-se por outros, porque nele não havia pecado algum. Essa é a figura que a Bíblia passa, de alguém que toma sobre si as nossas transgressões. E isso é muito legal, nós estamos falando nessa série de mensagens sobre textos que a gente não comenta muito e que apontam para Jesus. E esse texto ele fala muito para quem estava lendo o Antigo Testamento na época, sobre as expiações que aconteciam lá em Levítico, Deuteronômio, enfim. Quando os sacerdotes eles iam sacrificar os animais, tinha um dia específico, está lá em Levítico capítulo 16, um dia onde tinha dois animais que eles sacrificavam. Um era sacrificado, morto e queimado em holocausto, e o outro, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e falava, confessava os pecados de Israel, e aquele animal era lançado no deserto, vivo. Ele era espantado daquele povo, para ele ir para o deserto. Esse que foi para o deserto era o bode expiatório, que hoje a gente fala bode expiatório, era esse. Ele carregava as transgressões. Jesus, ele é como se fosse esses dois em um. Ele carregou as nossas transgressões, o teu pecado, o meu pecado, ele tomou sobre si. Mas não só isso, ele também foi sacrificado, traspassado por conta delas. Jesus, ele é a consumação completa, o cumprimento perfeito daquilo que os sacrifícios apontavam antes. E aqui Isaías está falando que Deus levantaria um servo que cumpriria todas as exigências do Pai. Todas. Mas o texto continua, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos parar aqui um pouquinho. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Não preciso de Deus. Cara, se você não precisa de Deus, se você pensa isso, ok. A palavra de Deus fala que o primeiro passo para que você possa receber Jesus como Salvador é reconhecer que você precisa de um. Jesus não veio para aqueles que se acham autossuficientes, mas veio para aqueles que reconhecem que estão doentes, para aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, que sem Ele não podem fazer nada. Aqui o texto ele é muito interessante porque ele fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um no seu próprio caminho. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha é um bicho muito burro. Reflete muito bem como a gente é às vezes. E a ovelha, ela, sem o cuidado do pastor, ela está fadada à morte. A ovelha é um dos animais que mais carece de cuidado. Quando se um dia você tiver a curiosidade, pesquise sobre os pastores de ovelhas lá de Israel, sobre as necessidades do cuidado de uma ovelha. Você vai descobrir coisas que parecem muito com a gente. A ovelha, ela está fadada à morte sem um pastor e sem o seu bando. Por quê? Primeiro, porque os predadores podem se satisfazer dela no momento que quiser, porque a ovelha ela não se defende. A ovelha não tem capacidade nenhuma defensiva. Ela está lá embaixo na cadeia alimentar. Então, sem um pastor, ela não tem quem a defenda.
Mas também a ovelha sem o pastor que não a tosa pode gerar outros problemas na pele da ovelha, na saúde da ovelha. Se o pastor não unge essa ovelha com óleo, mosquitos pousam na ovelha, vermes invadem o organismo dessa ovelha, essa ovelha morre também por causa do verme. Então a ovelha pode morrer porque não cortou o pelo dela, por causa do verme que entrou nela porque não tinha o óleo que o pastor colocou, por causa do predador que pegou ela porque o pastor não estava defendendo. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós andávamos como ovelhas desgarradas, essa é uma boa imagem de como nós estamos sem Jesus. Indefesos, fadados à morte. Dependemos totalmente do Salvador. Totalmente. Não bastasse sem o Salvador, estávamos desgarrados, cada um no seu caminho. E hoje tem muito a ver isso, né? Parece que na sociedade de hoje, cada vez mais a gente quer viver sozinho. Eu estava numa reunião de pastores do Brasil inteiro, recentemente em Curitiba, e foi nos perguntado sobre um fenômeno, que eu esqueci o nome agora, me deu um branco aqui, que é um fenômeno que está acontecendo com a geração Z, que são jovens, principalmente abaixo de 23 anos, que não saem mais de casa. Isso está acontecendo muito, principalmente com a pandemia, isso cresceu muito. São jovens que vivem, trabalham, comem, tudo dentro do quarto, não saem do quarto. Isso está acontecendo cada vez mais. Nos países orientais o número é espantoso, a quantidade de jovens que não saem do quarto. Tem um nome para esse tipo de jovens, esqueci agora. E aí eu fiquei sabendo, o pastor estava falando, que lá em São Paulo, uma moça dos jovens que ele cuida, falou para ele: pastor, eu tenho 2 amigas que estão vivendo assim. Elas tomaram essa decisão, elas não saem do quarto, elas trabalham no home office, elas comem dentro do quarto, elas tomam banho, elas não saem, ficam o dia inteiro dentro do quarto e não saem. E aí o pastor virou para nós e perguntou assim: que estratégia os seus jovens têm para evangelizar alguém que não sai do quarto? Mas eu estou dizendo isso por um motivo para te provocar, para você pensar junto comigo. Se tiver uma ideia boa, você me procura. Mas não só isso, para mostrar como nós, cada dia mais, estamos buscando viver uma vida individualizada. Temos até casais casados que vivem vidas separadas dentro da mesma casa. Vidas individualizadas. Ovelhas desgarradas, cada um no seu caminho. Além de não ter um pastor para cuidar, quer viver sozinho, fadado à morte. Mas o texto fala: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade, qual que é a diferença, pastor, de iniquidade e pecado? Quando nós estudamos no hebraico original, iniquidade tem a ver com a nossa, vou usar uma palavra que talvez nem exista, mas só para você entender, com a nossa torteza, como a gente é torto. Não é o pecado que a gente comete, mas é como a gente é torto. Sabe aquela música do avião, homenzinho torto, tá, aquela pegada lá? Então, desse jeito. A gente é torto e tem a ver com uma continuidade do pecado, com essa questão de sermos tortos. Iniquidade é algo detestável aos olhos do Senhor. Essa situação, ovelhas desgarradas, mostra como nós somos tortos. Deus pega isso e faz cair sobre Jesus a nossa iniquidade. E o texto fala, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha para mim. O pastor se esvaziou e se tornou cordeiro. O pastor se esvaziou, se fez cordeiro para pagar o preço do nosso pecado. A Bíblia fala sobre isso. Jesus, ele se esvazia, ele se humilhou, ele se identifica conosco. Ele vem como um cordeiro e mudo. Ele não retruca, ele não reclama, ele não murmura, ele simplesmente sabe o chamado que Deus deu. E ele segue, ele obedece. A Bíblia fala até a morte
e morte de cruz. Deus nos ensina isso em Jesus. Simplesmente obedeça. Quantas vezes somos murmuradores, reclamamos, apontamos o dedo para o céu. Começamos a caminhar com Deus e no primeiro problema que acontece na nossa vida, a gente aponta o dedo para Deus e fala assim: não acredito, como que o Senhor permite que aconteça um negócio desse? Eu não vou mais caminhar. Vira as costas. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Esse texto, ele termina falando como a vida de Jesus é sofrida. Diz aqui que Jesus é sacrificado, é oprimido, é humilhado. Fala que ninguém se preocupou com a sua linhagem, ou seja, ele não teve filhos, ele foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, em todas as áreas que para um homem é algo de bênção do Senhor, Jesus foi maldito nessas coisas. Ele foi humilhado em todas elas. E parece que num toque de ironia, o versículo 9 dá uma pitadinha final. Aqui esse texto é meio difícil de interpretar no original, mas a ideia do texto aqui é que ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de errado, e ele foi designado para ser enterrado com os ímpios. E quando fala com o rico esteve na sua morte, não era algo positivo não. Aqui do hebraico original, quando você vai estudar, você vai ver que o texto está querendo dizer é o seguinte: para piorar, ele foi enterrado com justamente aqueles que o oprimiam, justamente com aqueles, os ricos, pecadores, ímpios, que o oprimiam em vida. Ou seja, nem na sua sepultura ele foi honrado. É uma ironia final. Mas aí vem o versículo número 10 que fala: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Jovem, talvez você pense, por que Deus poderia permitir acontecer algo dessa forma com o servo sofredor? Eu quero te ir além. Deus não permitiu que acontecesse isso com Jesus. A Bíblia fala: ao Senhor agradou esmagá-lo. Em Atos, quando Jesus já havia sido assunto aos céus, tem um texto lá que fala que todas as coisas que aconteceram e que levaram à crucificação de Cristo, todos aqueles homens tinham as suas responsabilidades perante o Senhor, mas Deus que havia feito todo esse plano. Por isso que a Bíblia fala que Deus se agradou de esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Aí você fala, qual que pira é essa? Seria Deus sádico em fazer o seu próprio filho sangrar dessa forma? Em todos os aspectos? Por que Deus faria algo assim? E a resposta, o profeta quer colocar de forma muito específica. Ele fala: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, e aqui começam as palavras de bênção, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ou seja, aquele que não tinha a sua linhagem, que havia sido cortado da terra dos viventes, agora, por ter entregue a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado, agora ele vê a sua posteridade, prolongará os seus dias. E aquele que não tinha filhos, Jesus, agora olha e vê filhos em todas as tribos, raças, nações, milhões e milhões. Mas continua: e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O texto fala, o servo vai ver os frutos,
o fruto daquilo que ele fez, do seu sacrifício, e ele ficará feliz, satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes. Aqui está falando de uma festa, como um rei que entra triunfante. E com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui, na parte final de Isaías 53, o profeta está mostrando para mim e para você, por que Deus fez isso. Deus fez isso, agradou ao Senhor moer Jesus, porque Deus sabia dos frutos que viriam depois. Deus sabia das bênçãos provenientes daquele sacrifício. O sucesso de Jesus não é por causa da boa pregação que ele fez, nem por causa dos milagres que ele realizou. É muito interessante, John Oswalt, que é um comentarista do Antigo Testamento, ele fala: esse é o sucesso que foi prometido ao servo sofredor. Em Isaías 42, 4, 49, 5, 50, 7 a 9 e 52, 13. Não é o resultado da pregação, ou viver como um bom exemplo, ou por ser humilde em situações de adversidade, mas sim é o resultado de apenas uma coisa: ele se tornando uma oferta sacrificial pelo pecado. Agradou ao Senhor moer o seu servo, porque foi através de Jesus que fomos reconectados com Deus. É só através de Jesus que podemos ter um relacionamento com Deus. Tem outro caminho, pastor? Não tem outro caminho. Não importa quão gente boa você é, não importa se você é um bom cidadão, uma boa cidadã, não. Todos nós aqui, nós precisamos reconhecer que somos como ovelhas desgarradas, nos arrepender dos nossos maus caminhos, crer. É através de Jesus Cristo. Existe salvação. Existe salvação. Essa é a boa notícia. Mas fica um mistério ainda. Como que Deus pode me amar e te amar dessa forma? Como Deus pode amar pessoas como nós de uma forma tão profunda? A ponto de, como diz João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradou ao Senhor moê-lo, porque é através do sacrifício de Cristo nós experimentamos salvação, perdão de pecados. Eu não sei como é que você veio aqui, jovem. Eu não sei se o seu coração está pesado porque você tem vivido uma vida de pecado. Pode ser que seja. Pode ser que tenha tanto pecado escondido de estimação aí que você está carregando no teu coração, que a beleza de Deus já sumiu nos teus olhos. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado, ele obscurece a nossa visão espiritual de tal forma que quando você ouve alguém falando para você que Deus enviou o seu Filho para morrer por você, você não está nem aí. É como se você estivesse ouvindo falar que a pamonha está passando ali na esquina agora para vender. Nós não nos emocionamos mais com a verdade, com as boas novas, assim como o povo de Israel gritava de alegria porque via o Senhor voltando a Sião, a sua salvação. E nós que já vimos, muitas vezes não damos atenção. Nós que já sabemos, muitas vezes não pensamos sobre isso. Nós que temos escrito as boas novas e que podemos ler um texto como esse, que foi escrito mais de 400 anos antes de Jesus vir. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus, mas Isaías 53, tem alguns estudiosos que acham que foi escrito um pouco depois de Isaías pelos seus seguidores. Mesmo assim, mais de 400 anos antes de Jesus. Quando nós olhamos essas palavras, ou só tem duas hipóteses: ou a igreja primitiva fez um complô gigantesco, inclusive com todas as testemunhas oculares do Império Romano, para falar que a vida de Jesus foi exatamente desse jeito aqui, o que é algo
inviável historicamente falando? Ou realmente Deus cumpriu a sua palavra, enviando o servo sofredor para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida? Por isso, jovem, nessa última mensagem da série do Evangelho, que você possa contemplar a consumação total dessas boas novas, a face do Salvador, Jesus Cristo. Que você possa ser impactado com isso. E se você está com o coração pesado, se a tua vida tem caminhado nesse caminho de ovelha desgarrada, fadado à morte, o tempo é hoje, não é amanhã. Que você possa, onde você está aí, no momento que a gente vai ter de oração, clamar misericórdia ao Senhor. Peça perdão, arrependa-se dos seus pecados e clame: Jesus, vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. Entrega a sua vida a Ele nessa noite. Eu não vou fazer um apelo, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Até porque, por mais que eu creia sim que em certos momentos da nossa vida nós precisamos fazer apelos, precisamos ter atos de fé, creio nisso. Mas eu sei também que tem muita gente que vem no apelo e que sai daqui e permanece da mesma forma. Não é sobre um apelo, é sobre você se posicionar diante do Senhor. É sobre você simplesmente receber o presente que Deus te dá. O que eu preciso fazer? Você precisa crer. Arrepender-se dos seus pecados e crer que há salvação em Jesus Cristo. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz na minha vida, você não sabe os pecados que eu cometi. Não é possível que Deus me ame ainda. Não existe pecado maior do que o nosso Senhor e do que o sangue de Jesus. Não existe pecado que é grande o suficiente que o sangue de Jesus não consiga limpar. A palavra de Deus fala que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Quando nós cremos nele, entregamos nossa vida a Ele, nós somos feitos justos diante de Deus, justificados, alvos como a neve, vestes brancas. A justiça de Cristo é colocada em nós. Arrependa-se e creia. Minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, de forma poderosa, revele a face do Salvador para você, jovem, nessa noite. É sobre isso. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós levantamos a bandeira de unidade, por exemplo, ontem, sob o nome de Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. Ele nos salvou. E é nele que nós confiamos. Quero convidar você a se colocar de joelhos, se você pode.